Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 20 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 42 minutos, no Brasil, 15 e 42 da tarde. Gente, a BTC não está conseguindo superar a mediana do canal de Keltner, mas segue plenamente vigente aqui a nossa cunha triangular. Na verdade, a gente está aqui num silêncio que precede um esporro. A mediana do canal de Keltner segue em 19.400, agora ela está agulhando para um pouquinho abaixo de 19 mil dólares. Na banda de VWAP mensal, a própria VWAP mensal se confunde com a mediana do canal de Keltner. Com a proximidade do final de semana, é possível que a gente dê um beijinho aqui na lower da banda de VWAP mensal e bata ali em 18.800 e depois volte a testar o transpasse de baixo para cima contra a VWAP mensal. A banda de VWAP mensal, gente, é para ser trabalhado. É para ficar beijando a lower, ficar tentando superar a própria VWAP mensal e, de repente, em algum momento a gente vai conseguir superar. A gente já é a terceira, quarta tentativa. Na verdade, se a gente considerar esse pavio aqui ascendente do dia que a gente desenhou o martelinho, no dia 13, depois a gente fez uma máxima no dia 14, que chegou a bater 19.951, e depois o corpo real recuou e depois disso a gente não conseguiu mais superar a própria VWAP mensal. Mas a partir da terceira tentativa fica mais fácil. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue flat. Eu fiz um vídeo hoje de manhã dando conta do porquê que eu acho que o target dessa corrida de touros que se iniciou após o halving de maio de 2020, que cortou as taxas de mineração pela metade dos mineradores de BTC. Agora eles recebem 6 BTCs por bloco. Basicamente, o circulation supply de BTC aumenta 6 BTCs a cada 10 minutos, porque a cada bloco da BTC é confirmado a cada 10 minutos. E eu expliquei por que eu acho que esse bull run, essa corrida de touros, ainda não chegou no seu alvo. Justamente porque, se a gente pegar essa grade de expansão logarítmica exponencial, que sempre estressa a upper após um halving, vocês vejam que o halving de maio de 2012, que levou a BTC basicamente de 4, 5 dólares para 1.100 e chegamos a bater na máxima 1.163, ela estressou a upper dessa grade. Depois a gente iniciou o inverno cripto, a gente ameaçou perder a lower aqui, ó. E aqui foi basicamente aconteceu um novo halving em maio aqui foi maio de 2012, aqui em maio de 2016 aconteceu um novo halving que voltou a estressar a upper dessa grade. Aí iniciou-se o inverno cripto, aqui em maio de 2020 aconteceu um novo halving que diminuiu a taxa de mineração, os rewards, né, aos quais os mineradores de BTC têm direito de 12 para 6 BTCs e startou uma nova corrida de touros. A gente beijou aqui 69 mil dólares, voltamos a estressar a lower com essa nova postura do Fed sem precedente, desde a década de 1970, a gente está ameaçando perder aqui a lower, mas rapidamente isso aqui vai reverter para a gente estressar a upper. Eu sempre repito aqui no canal, quanto mais tempo a gente demorar para estressar essa upper, mais longe a BTC vai. Se a gente fizesse um pump linear nesse momento, para estressar a upper agora, se a BTC subisse indefinidamente até a upper, a BTC bateria 247 mil dólares, que é exatamente o ponto em que a upper está nesse momento. Mas como isso aqui vai criar uma certa lateralização até encostar na upper, é bem provável que o alvo dessa corrida de touros, que na minha leitura ainda não terminou, fique em algo acima de 250 mil dólares, podendo bater até 300 e poucos mil dólares. Essa, na minha leitura, é o alvo para a BTC depois do halving que aconteceu em maio de 2020. O próximo halving vai acontecer em maio de 2024. Então, depois de estressar a upper, a gente vai descer no inverno cripto, a gente vai voltar basicamente para um patamar de 100 mil, pode até perder 100 mil, ir para 90 mil, 80 mil, e depois a gente vai voltar a estressar a upper. Mas aí a BTC vai passar de 1 milhão de dólares. Isso vai acontecer depois de 2027. Então, para que não fique dúvidas sobre esse meu gráfico, o que eu estou sustentando é que
um pós-halving da BTC, que corta as taxas de mineração pela metade, normalmente faz a BTC estressar a upper dessa grade. É isso que eu estou sustentando. E esse evento aqui de perder a lower já aconteceu no evento pandêmico, aconteceu também aqui no Inverno Cripto de 2015 e agora está um pouco mais violento porque é uma mudança de postura macroeconômica, uma guerra que pode escalar facilmente para um Armagedon nuclear, mas nada faz a BTC mudar o seu curso e ela rapidamente vai voltar para dentro da grade e estressar a upper. É só isso que eu quis ponderar com esse meu gráfico. Gente, no intraday a BTC tá absolutamente didática. Deixa eu tirar aqui da Monero, vamos voltar para a BTC. A gente nesse momento estressamos a lower. E já a gente vai voltar para ver o VWAP, que está ali em 19.150. Tá um reloginho. Hoje os sinais ofertados foram ofertados agora, quando a gente beijou aqui a lower. Já eles vão fechar. E, gente, na seara fática, um ex-agente do FBI se junta à Binance norte-americana para comandar o compliance e combater a lavagem de dinheiro e crimes envolvendo criptoativos na Binance norte-americana. E a stablecoin Tether, o SDT, estará disponível em 24 mil caixas eletrônicos da rede 24 horas para que usuários e holders de USDT possam se valer desses terminais para sacar os seus recursos. E a última atualização da BTC, a Airlay, aumentou a largura de banda da BTC, exponenciou a conectividade e aumentou a segurança. A BTC vive sofrendo atualizações, essa é mais uma delas e aumenta ainda mais e consolida a segurança dentro da rede. É normal, isso não afeta em nada a segurança das private keys, isso não afeta em nada o nível de descentralização da rede, é só uma atualização para deixar o código ainda mais robusto do que ele é. E o Fed não está próximo de recuar na sua luta contra a inflação. Um analista aqui da CNN dá conta de que o nível de neutralidade que o Fed vai buscar vai ficar próximo de 5%, entre 4,5% e 5%, a taxa nominal. A taxa real vai continuar, a taxa real de juros a gente tem que descontar a inflação, vai continuar negativada, já que a inflação está um pouco acima de 8% ao ano, com uma taxa nominal de 4,5%, 5%, ainda vai ter um juros real negativado ali próximo de 4%. Vamos ver como o Fed vai administrar essa maluquice que virou a macroeconomia norte-americana, virou um verdadeiro enxugamento de gelo. E a Liz Truss desafiou os mercados e os mercados, o mercado sempre soberano, selou o seu destino. Ela tentou subsidiar tarifas de energia elétrica dos cidadãos, cortar impostos, enfim, fez uma lambança completa e foi alijada. Fora o colapso no mercado de títulos do Reino Unido, que acabou acelerando a saída da Liz Truss do cargo de primeira-ministra. E essa crise energética da União Europeia está colocando holofotes sobre as tensões franco-alemãs. Basicamente, os alemães e os franceses discordam em tudo nessa crise energética. Discordam quanto à expansão da matriz nuclear, eles discordam quanto à extensão do subsídio sobre as tarifas de energia elétrica, não só do setor industrial, mas do setor de uso, as tarifas de uso doméstico. Eles discordam quanto a um possível cartel de compradores e a imposição de um preço nas commodities energéticas na zona do euro. Eles discordam de tudo. Basicamente, a Alemanha está se isolando e deixando a França e o Emmanuel Macron tentando criar um bloco de coesão mínima dentro da União Europeia para que a própria União Europeia não se esfacele, porque o negócio está ficando feio. E as decisões unilaterais da Alemanha não estão sendo engolidas pela França de Macron. Tudo isso pode escalar rapidamente para o desmantelamento da União Europeia. O que está acontecendo na União Europeia é bizarro. A inflação disparou de um jeito tal que ninguém sabe mais o preço de nada. E essa crise do mercado de títulos no Reino Unido com certeza vai bater as portas da União Europeia, já que o Banco Central Europeu fica
vendendo título alemão para comprar título italiano e grego no maior esquema Ponzi da história. Ou seja, isso tudo já vai desmoronar como um castelo de areia e a BTC, na minha leitura, segue absolutamente resiliente. E quando a BTC conseguir se livrar dessa cunha triangular, com certeza ela vai buscar 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.